Olá, estamos dando início a esse culto, um culto virtual, e embora não estejamos juntos fisicamente, nós estamos juntos espiritualmente, porque nos reunimos em nome do Senhor Jesus. E que este culto possa te abençoar você, sua família, seus caminhos, porque é a palavra de Deus que traz fé ao nosso coração. O apóstolo Paulo disse: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, não tem problema que estejamos longe fisicamente. Não tem problema que não estejamos reunidos fisicamente. O importante é a palavra de Deus ser pregada, porque, repito, é ela que traz fé ao nosso coração, tá bom? Antes da gente ir para a palavra de Deus, eu gostaria de pedir a você que fizesse comigo uma oração para a gente invocar a presença de Deus, o poder de Deus, para que Deus abençoe este culto e abençoe a todos nós, tá bom? Então, oremos ao Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por este momento. Te agradecemos, Senhor, porque nós podemos ter certeza da Tua presença. O Senhor disse na Tua palavra: invoca-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e maravilhosas que não sabes. Então, meu Pai, nós invocamos sim o Teu nome aqui agora, para que o Senhor fale com essa pessoa que está assistindo a este culto, que o Senhor fale ao coração dela, que o Senhor traga paz ao coração dela, que o Senhor dê, em nome do Senhor Jesus, o suprimento a cada uma das necessidades que essa pessoa tem, Senhor. E que a Tua palavra, cheia de poder como ela é, possa operar um grande milagre na vida desse homem e dessa mulher que se reúnem comigo aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Então, pela Tua resposta, desde já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, se você quiser pegar um copo com água, como esse aqui, se você quiser pegar um copo com água e já deixar pronto aí, nós no final faremos a oração da fé e nós então abençoaremos esta água. Se assim você quiser fazer, pode, tá bom? Se não quiser, não tenho tempo, estou no local de trabalho, estou aqui no carro, enfim, então não tem problema. O que vale é a nossa fé, tá bom? Eu gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no Salmo de número 138. Se você tiver a sua Bíblia, Salmo 138. Este é um salmo que Davi escreveu e é um salmo que fala de livramento, é um salmo que fala de gratidão, é um salmo que traz revelação, porque ele mostra como Deus age em nossa vida, na minha, na sua vida. Então é um salmo abençoado, E no Salmo 138 então, no versículo de número 6, está escrito o seguinte: o Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. No versículo 7 agora: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Destra é mão direita, O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Olha que interessante o salmista Davi falando um monte de coisa reveladora para a gente. Primeiro, ele diz assim: o Senhor é excelso, ou seja, o Senhor é aquele que está acima de tudo. Excelso quer dizer nas alturas, Deus Altíssimo, acima do mais alto. Deus está lá em cima e a gente está aqui embaixo. Entretanto, apesar de Deus ser excelso, acima do acima, vamos dizer assim, Ele, como diz aqui, atenta, Ele presta atenção. Mas em quem? Nos humildes. Ele está lá em cima, mas ao mesmo tempo, para quem é humilde, Ele está pertinho. É o amor de Deus.
Esse é o amor de Deus, inexplicável amor de Deus. Deus, o Criador dos céus e da terra, de tudo que existe, aquele cuja mente nós não podemos entender completamente. Nós podemos entender alguma coisa da mente de Deus pela palavra, né? Mas a nossa mente humana, lógico, não alcança a mente do nosso Criador. Entretanto, apesar dessa grandeza imensa, infinita de Deus, diz a Bíblia, você acabou de ler, Ele atenta para os humildes. Agora, quem são os humildes? Humildes, biblicamente falando, são aquelas pessoas que obedecem a Deus, aquelas que ouvem a palavra de Deus e humildemente se sujeitam a ela. Às vezes a pessoa pensa que humilde é aquela pessoa fracassada, derrotada, que passa fome, que passa necessidade. Às vezes a pessoa acha que humilde é aquela pessoa que não tem muito o que comer, né? Que vive dependendo da misericórdia dos outros, que vive dependendo do dó dos outros, né? E na verdade não é isso, tá? A Bíblia chama de humildes aqueles que obedecem à palavra de Deus, aqueles que reconhecem que Deus sempre está certo e nós, quando divergimos da palavra, estamos errados. E quando nós então andamos na palavra, quando nós reconhecemos a palavra de Deus, quando nós damos atenção para aquilo que a palavra fala e nos submetemos a ela, então nós somos humildes. É verdade. Olha, eu já vi muita gente ver Deus se manifestar nas suas vidas através da humildade bíblica. Eu já vi muitas pessoas estando no caminho errado, no caminho do mundo, no caminho do pecado, e quando essas pessoas então conhecem a palavra de Deus e se sujeitam a ela, pedem perdão a Deus, se arrependem e abandonam os erros e começam a andar naquilo que Deus fala na palavra, eu já vi muitas pessoas serem curadas fisicamente, curada da coluna, curada do coração, curada da cabeça. Olha, um monte de problema. Eu já vi gente ser liberta de demônios, quando ela se sujeita à palavra de Deus, quando ela se humilha diante de Deus, debaixo da poderosa mão de Deus, como a Bíblia fala. Eu já vi pessoas terem resposta financeira, milagrosamente, quando se humilham para a palavra de Deus. Quer dizer, é isso que o salmista diz, olha, apesar de Deus ser imenso, está lá em cima, Ele é excelso quer dizer isso, acima de tudo. Ele atenta para os humildes, para aqueles que confiam nele e para aqueles que dizem assim, Senhor, o Senhor está certo e eu, divergindo da tua palavra, estou errado, mas eu reconheço o meu erro, saio do erro agora e começo a te obedecer. Deus se aproxima poderosamente. Sabe por que ele pode se aproximar quando a pessoa é humilde? Porque o contrário de humilde é soberbo, é orgulhoso. Então, o orgulho e a soberba são pecados. O orgulho e a soberba são coisas horríveis aos olhos de Deus. E a própria Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Quando nós não somos humildes, ou seja, quando nós não andamos na palavra, nós estamos andando automaticamente no pecado. E repito o que Deus diz na Bíblia, o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então a pessoa soberba, não é que Deus não a ama, Deus a ama, só que Deus não pode se aproximar, porque existe uma barreira que separa a pessoa soberba ou orgulhosa do poder de Deus. Então é assim. Então aqueles que são humildes, Deus conhece de perto. Deus ele se achega com todo o seu poder e amor. Ele abraça. Aqueles que são humildes ao Senhor, Ele abraça, Ele cuida, Ele protege, Ele liberta. Deus faz tudo isso. Então eu digo para você, meu caro amigo e minha amiga, seja humilde ao Senhor. Aquilo que você aprende da palavra de Deus, coloque em prática. Não apenas concorde mentalmente e nem apenas ache lindo. Pratique a palavra de Deus. Olha, hoje uma pessoa, uma irmã aqui da igreja, ela mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Então ela estava ouvindo na rádio, na Nova FM 106,3, ela estava ouvindo a pregação. E ela ouvindo a pregação,
naquela pregação estava sendo dito assim: o quanto antes a gente tomar uma atitude de fé, o mais rápido a bênção se manifestará. E ela, ouvindo isso hoje, se lembrou o que aconteceu com ela ontem à noite. Então ontem à noite ela começou a tossir, começou a ter um sintoma de resfriado e ela se lembrou da palavra de Deus. E o que ela fez? Ela foi humilde. Ela se lembrou da palavra, ela pegou um frasco de azeite que a gente dá gratuitamente na igreja. O azeite para ungir os enfermos é aquele azeite que a Bíblia fala que pode se ungir os enfermos. Tiago capítulo 5 fala disso. Marcos capítulo 6, versículo 13 também fala da unção dos enfermos. Então ela fez uma oração forte para ela mesma, repreendeu aquele espírito de enfermidade, ungiu-se com óleo, foi tomar um banho e os sintomas desapareceram. Assim que ela acabou de tomar aquele banho, os sintomas já desapareceram. Veja que ela foi humilde em obedecer a palavra de Deus. O próprio Deus fala para a gente para nós que estamos em Cristo, para nós repreendermos o mal, para nós repreendermos Satanás, para nós repreendermos toda a enfermidade, impormos as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Os enfermos, inclusive, podem até mesmo ser nós mesmos. Então nós podemos impor a mão sobre nós mesmos, em obediência à palavra, usar o nome de Jesus e Deus confirmará. Então Deus se achega, Ele nos abraça e Ele nos confirma na nossa fé. Os humildes são aqueles que obedecem a Deus. E ela então escreveu toda contente para mim no WhatsApp hoje, dizendo assim, né, pastor, que maravilha, estou liberta, estou sentindo mais nada, absolutamente perfeita. É assim que Deus faz. Então os humildes, repito, são aqueles que andam na palavra de Deus. Os humildes são aqueles que estão pensando em divórcio, né? Estão pensando em se divorciar por qualquer motivo, né? A Bíblia ela não orienta o divórcio. Ela permite o divórcio em alguns casos específicos. O adultério, por exemplo, o abandono, por exemplo, né? O risco de vida, né? Mas muitas pessoas hoje, até mesmo cristãs, estão pensando em se separar e algumas até, ou muitas aliás, infelizmente, até já se separaram, conhecendo a palavra de Deus. Veja que o divórcio é uma coisa que Deus não gosta. Ele não gosta. O divórcio por qualquer motivo, repito. Não é um divórcio justificado realmente, mas muitas pessoas estão pensando em se divorciar e essas pessoas não serão abençoadas por Deus. Não, por qualquer motivo não. E quando que a pessoa é humilde nesse caso? Quando ela põe a cabeça no lugar e quando ela reflete e quando ela cai em si e pensa assim, puxa, eu tenho um casamento, eu fiz um voto diante de Deus de ser fiel até que a morte nos separe, de cuidar nos momentos bons e nos ruins, de cuidar do meu marido ou da minha esposa, nos momentos de dificuldade ou de folga, nos momentos de saúde ou de doença, de riqueza, de pobreza. Eu fiz um voto com Deus, não posso quebrar esse voto. Por causa de uma briguinha, por causa do desentendimento, né? Por causa de ideias diferentes. Não é assim que funciona. As pessoas, quando elas são humildes, elas caem em si e restauram o seu casamento. Elas buscam restaurar, reconstruir o casamento. É fácil? Não, não é fácil. Mas com a ajuda de Deus, tudo é possível. Tudo é possível com a ajuda de nosso Senhor. Mas tem que recorrer a Ele, não é? Então, humilde é aquela pessoa que procura consertar, né, aquilo que está errado por ordem de Deus na sua palavra. Humilde é assim. Humilde é aquela pessoa que reconhece que está errado, está magoado com alguém, está zangado com alguém e não quer perdoar. E eu já vi muitas pessoas zangadas, raivosas, iradas com os outros e morrerem de doenças. Já vi pessoas com mágoa no coração abrir uma porta para um tumor entrar, para um caroço entrar, para um problema no sangue entrar. Olha, já vi várias situações semelhantes e a gente muitas vezes aconselha, né? Quer dizer, nós como pastores temos que aconselhar as ovelhas. Nós não mandamos na vida dos membros e nem das ovelhas, nós aconselhamos. E muitas vezes a gente aconselha a pessoa a liberar o perdão, a deixar para lá o que passou. E quando a pessoa é obediente, não, ela faz um esforço, ela libera perdão. Realmente, ela limpa o coração e morre o assunto. Mas muitas pessoas até se justificando, eu não consigo, eu não sou de ferro, eu sou de carne e osso, mas a pessoa não entende que fazendo assim, ela está impedindo Deus de abençoá-la.
e aí passa um tempo e de repente estoura uma doença no corpo da pessoa, doença que pode levá-la até a morte. Já vi muitas vezes acontecer, é triste de ver, mas também já vi muita gente ser livrado de doenças, de morte, através de liberar o perdão. Então você é assim? Você tem mágoa contra alguém da sua família, contra alguém do seu próprio sangue, contra algum vizinho, algum parente, algum amigo ou ex-amigo? Libere o perdão, é remédio para a tua alma. Quando você libera o perdão, você está obedecendo várias passagens da Bíblia, mas a mais conhecida delas, o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, onde um trecho do Pai Nosso diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Na própria oração do Pai Nosso é revelado isso, que nós só recebemos perdão quando damos o perdão. E com o perdão vem a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Quer ser abençoado, amigo? Quer ser abençoada, minha filha? Libere o perdão agora. Não precisa nem acabar essa pregação, nem esse culto. Nem precisa nem esperar a hora da oração. Libera agora. Fala, eu libero perdão para fulano, cicrano, beltrano, em nome do Senhor Jesus. E Deus te confirmará. E é assim, então, que os humildes são abençoados pelo Senhor Deus. Humilde é aquela pessoa que aprende a palavra de Deus e a coloca em prática. Agora, e quem não é humilde? O que o Salmo 138 diz? Ele diz assim: o Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. O que significa isso? Os soberbos são os orgulhosos, aqueles que não obedecem a palavra de Deus e sempre dão um motivo, né? Eu ouvi a palavra, mas eu não concordo. Eu ouvi a palavra, mas não é bem assim. Eu li na Bíblia, mas eu acho que é besteira. Bom, cada um acha o que quer, não é? Todos somos livres para escolher acreditar no que Deus fala ou não, né? Mas quem não acolhe a palavra de Deus como ela é, está, segundo a Bíblia, sendo um soberbo. E Deus conhece essa pessoa de longe. Quer dizer, o humilde, Deus conhece de perto, ele se achega, porque não tem impedimento. Mas o soberbo, o orgulhoso, tem uma barreira. E Deus então consegue olhar de longe, mas não consegue se achegar, porque essa barreira impede. Como eu falei para você agora há pouco, eu já vi muitas pessoas não receberem as suas bênçãos, deixarem de receber bênçãos grandes, por serem soberbas, por não praticarem a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Então, seja assim, uma pessoa humilde. Isso está no Antigo Testamento, Salmo 138. E no Novo Testamento, até citei no comecinho desse culto, há a passagem no Novo Testamento, na carta de Pedro, que diz assim: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Olha que interessante. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Quer dizer, se sujeite, se humilhe. A mão de Deus, nesse contexto, podemos dizer, é a palavra de Deus. O que Deus fala é a força de Deus. A palavra de Deus e o nosso Deus são uma coisa só. Se humilha, faz o que a Bíblia manda, faz o que a Bíblia orienta, e você vai ver a mão de Deus te exaltar. Repito para você o versículo bíblico. Pedro diz assim: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, o próprio Deus, em tempo oportuno, na hora certa, vos exalte. Exaltar é levantar. Está no fundo do poço hoje? Está sofrendo aí com esse medo? Está sofrendo com medo desse vírus que está rodando por aí? Está apavorado até? De repente você fala: pastor, estou apavorado, estou devendo, estou doente com outra doença, estou no fundo do poço, estou numa situação conjugal destruída, sentimentalmente falando, estou destruído. De repente você pode estar no fundo do poço com depressão, enfim, cheio de problemas. Você quer que Deus te levante? Não basta uma oração. Mas a pessoa pede oração para a gente: pastor, ore por mim, para que Deus me levante. A gente ora, mas se a própria pessoa não tomar atitude, a nossa oração não resolve nada. Não é? Adianta eu orar por você e você continuar soberbo? É oração em vão. Oração em vão. Agora, se você é aquela pessoa que quer se libertar da soberba, se você reconhece que o orgulho está te impedindo de ser abençoado e você não consegue se livrar disso, e você quer se livrar desse orgulho, aí sim, aí você pode pedir oração, que a oração vai ser de muita valia.
pode ter certeza que a oração vai te ajudar e fortalecer, e te fortalecer e te ajudar a libertar desse orgulho aí. Mas vamos continuar lendo o Salmo 138. No versículo de número 6, então, repetindo, ele diz: o Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece, de longe, não pode se aproximar, não pode abençoar. Versículo 7. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra, tua mão direita, me salva. Olha que revelação. Para os humildes, para os soberbos não, tá? Não adianta você querer andar contra a palavra de Deus e querer essa promessa, porque olha o que ele promete. Se ando em meio à tribulação, então você está em tribulação? Como é que está a tua vida? Está atribulada? Financeiramente, sentimentalmente, na família, na saúde? Está tudo contra você? Está aquele rolo que você não consegue sair, um montão de problemas que você não sabe como resolver e você até já pensou em besteira. É besteira, abandonar tudo, ir embora, tirar a própria vida. O diabo sopra essas ideias malignas na cabeça da pessoa muitas vezes. De repente você pensou em fazer uma loucura. Enfim, está na tribulação, quer ser liberto? Ele diz assim: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Olha, Deus refaz a vida. Veja que Ele pode consertar tudo. De que maneira? Seja humilde. Comece a obedecer o que a palavra de Deus diz, mas obedecer por amor, não por interesse. Deus conhece o coração de cada um de nós. Tem pessoas que às vezes começam a obedecer a Deus apenas para o conserto do problema, entendeu? Não de coração. É importante você entender isso. Eu tenho que ser humilde a Deus por amor a Ele, não por interesse. É como o casamento, né? Muitas vezes aqui na igreja eu uso esse exemplo. Tem pessoas que se casam por amor. Um amor, né? Amor, né? Aí quando acaba o dinheiro, aí acaba o amor também. Interesse, né? Agora, quando é amor de verdade, as pessoas se casam por amor, de fato, com dinheiro ou sem dinheiro, elas estão sempre juntas. Com dinheiro ou sem dinheiro, elas estão sempre ali um ao lado do outro. Quando é amor de verdade, elas vão até o final, lutam juntas. Repito, nas horas boas e nas horas difíceis. E assim temos que ser com Deus também, amá-lo de todo o coração e obedecê-lo. Quando tudo vai bem ou quando tudo não vai bem, não importa, porque no final Deus sempre dá o livramento para o humilde. Deus sempre faz o humilde ser exaltado. Então seja assim também, humilde. Então ele diz: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Na tribulação, Deus te dá força para resistir, Deus te dá força para se levantar, Deus te dá ideias, Deus te dá sugestões benditas, Deus te dá iluminação, Deus te dá força para você continuar na batalha até sair da tribulação. Quando você é humilde ao Senhor, Ele consegue levantar você das cinzas, do pó. Então submeta-se a Ele, humilhe-se a Ele, e o mais Ele fará. E aí Ele fala assim: estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Quantos de nós não tem inimigos? Quantos de nós já não foi perseguido? Seja no trabalho, alguém que não gosta de você, seja na sua vizinhança, alguém que implica com você, seja na escola, né? A perseguição, seja na família. Tem famílias que, infelizmente, há um mal-estar entre os familiares, onde um persegue, fala mal do outro, prejudica o outro. Irmãos contra irmãos de sangue. Infelizmente existe isso daí. Mas seja o que for, Deus promete: estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. Veja que Deus ele pode parar aquela ira. Veja que a oração aqui não é para destruir os inimigos, mas paralisar a ira que eles têm. Deus é capaz de bloquear as armadilhas que eles põem no seu caminho. Deus é capaz de impedir o mal que eles intentam contra você. E Ele diz: a tua destra me salva. Destra é poder de Deus. Mão direita, mão forte, né? O poder de Deus nos salva. E depois, para encerrar, Ele diz assim: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Sabe o que significa isso? O que a mim me concerne quer dizer o que diz respeito a mim. O que é meu vai ser meu. O que eu tenho direito vai ficar na minha mão. Aquilo que Deus me prometeu, em eu sendo humilde, vai acontecer comigo.
Aquilo que Deus falou, prometeu na sua palavra com relação a mim, a minha casa, Deus vai cumprir em eu sendo humilde. É assim, seja humilde. Repito, humilde não é ser um fracassado. Humildade não é passar fome, não é não ter o que vestir. Humilde não é ter dinheiro, não é não ter dinheiro para comprar as coisas. Não, isso é fracasso. Humilde é aquela atitude de obediência à palavra de Deus. É entender o que Deus fala e se sujeitar a essa palavra. É para essas pessoas que Deus reservou a sua misericórdia, as suas bênçãos, o seu poder, a vida com abundância, tudo isso. Então, seja humilde. Ouviu a palavra? Comece a praticar, comece a obedecer em nome do Senhor Jesus. Tá bom, amado? Então, é dessa maneira. Olha, nós vamos agora fazer a oração da fé. Você tem aí o seu copo com água, se você quiser. A água é um ponto de contato da fé. O que significa isso? É algo que ajuda você a ter uma fé mais forte. Ajuda. Não é necessário a água, não, porque a água não faz milagre. O que faz milagre é Deus pela tua fé. Mas na Bíblia, nós vemos muitas pessoas fazendo uso de elementos. Por exemplo, o cego que foi curado lavando os olhos no tanque de água. Jesus passou lodo nos olhos desse mesmo cego. Jesus passou saliva na língua do mudo e o mudo passou a falar. O apóstolo Paulo enviava pedaços de seus aventais de pano para os enfermos e os enfermos eram curados. Veja que Deus ele se utiliza desses meios para ajudar a fé de uma pessoa. Então muitas pessoas que apresentam um copo com água com fé e depois bebem da água são abençoados também. Então, se quiser fazer assim, faça. Se não quiser, não faça, não tem problema. Se a tua fé alcança sem a água, que seja. O importante é você abrir o seu coração para Deus neste momento, tá bom? Nós vamos orar. Gostaria que se você pudesse ficar de pé agora, tá bom? Tá sentado aí vendo este vídeo, fique de pé. Se você puder, tá bom? Querendo, podendo, fique de pé. E nós vamos fazer uma oração ao Pai. E eu tenho certeza, Deus vai te recompensar. E nessa oração, faça um propósito com o Senhor. O propósito de ser humilde a partir de agora. Obedecer a palavra dEle. Ouviu na palavra, coloque em prática. Não considere a opinião das pessoas, a opinião dos amigos, porque quando você quer fazer o que Deus manda, sempre vai ter alguém que vai tentar desanimar você. Sempre vai ter alguém para dizer que não precisa disso, que não é bem assim. Não acredite. Deus é verdadeiro, o homem é mentiroso. Então acredita no que Deus fala pela palavra dele e você nunca vai se arrepender, você sempre vai ser recompensado por andar na palavra do Senhor, tá bom? Oremos ao Pai, como Jesus ensinou, em nome do Senhor Jesus. Pai Celeste, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por este momento, nós te bendizemos, ó Deus Todo-Poderoso, pela tua grandeza, pela tua infinita misericórdia e bondade, porque o Senhor, sendo excelso, o Senhor se achega aos humildes, o Senhor atenta para nós. Meu Pai, nós não somos perfeitos não, nós temos muitas falhas e defeitos, mas o Senhor mesmo é aquele que prometeu nos acudir, nos socorrer, quando nos achegássemos a Ti, Senhor, com um coração sincero. E olha aqui, meu Deus, estou eu aqui e essa pessoa que ora comigo, essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora, Pai, que precisa muito de um milagre, que esse milagre se manifeste, Senhor, que esse milagre aconteça, que essa pessoa veja que há um Deus vivo na vida dela, Senhor. Que ela não tenha apenas a tarja, o rótulo de crente, mas que essa pessoa possa experimentar o Teu poder, poder que renova, poder que aviva, poder que cura, poder que liberta, meu Pai. Eu invoco o Teu poder sobre essa vida agora, essa pessoa que está enferma. Que o Teu poder se manifeste, ela seja curada, que essa pedra seja destruída, meu Pai, que esse problema nos pulmões seja queimado em nome do Senhor Jesus, toda obra de enfermidade caia por terra, toda obra de Satanás seja destruída, obra de feitiçaria, obra que foi feita contra essa pessoa, eu anulo em nome do Senhor Jesus Cristo, a obra da inveja, do olho grande, do olho gordo, eu repreendo todo este mal e exijo, saia agora, todo mal em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, dá provisão para essa pessoa, provisão financeira, provisão material, libertando essa pessoa do medo, Pai. Essa pessoa que está morrendo de medo por um problema qualquer, que o Senhor a liberte e a abençoe
em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua resposta, te agradecemos por este culto em nome do Senhor Jesus. Também, meu Deus, nós apresentamos a ti este copo com água. A água que essa pessoa colocou diante do seu televisor ou diante do seu celular ou do seu computador. Abençoa esta água, Senhor. A tua palavra diz que tudo que o Senhor criou é bom e recebido com ação de graças nada é recusável, porque é santificado pela oração e pela palavra. Ora, Senhor, nós oramos e nós ouvimos a tua palavra. Santifica esta água e que no beber desta água essa pessoa receba a sua libertação, a sua cura para a sua família também, que a família bebendo também seja abençoada em nome do Senhor Jesus, e nós recebemos esta água de tuas mãos abençoada em nome do Senhor Jesus. Amigo, você que pôs aí a sua água, beba dela. E agradeça a Deus pela sua bênção, tá bom? Agradeça a Deus pela sua bênção. Nós já vamos encerrar e assim que terminar essa quarentena devido ao vírus aí, tá bom? As coisas vão se normalizar, pode ter certeza, e vamos orar pelo nosso país. Vamos orar pelos nossos governantes, tá? Vamos orar para que aquilo que está por trás disso, fazendo esse rolo todo, caia por terra em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos orar e Deus vai abençoar. Lembrando a você que nós não estamos tendo os cultos na igreja, os cultos presenciais na igreja, mas as igrejas nossas estão abertas, tá? Qualquer pessoa que quiser chegar aqui e fazer a sua oração individual pode vir. Precisando de uma assistência espiritual, será atendido particularmente, não pode haver aglomerações. Então, querendo, compareça em uma de nossas igrejas. Precisando e querendo, compareça a uma de nossas igrejas. Tá bom, amado? Amanhã teremos novamente às 7h30 da noite mais um culto virtual, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente e até amanhã.